7 horas e 51 minutos, de volta com Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica, pela internet também. E olha, a gente lembra os canais de interação que você tem com a gente. Temos o nosso WhatsApp 992912167, as redes sociais, página do Manhã no Ar no Facebook, os canais da TV A Crítica Oficial, tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter. E há também o Instagram de todos os repórteres e dos apresentadores dessa casa, inclusive o meu. Ainda há pouco no meu Instagram, alguém está dizendo aqui que eu estou colocando a culpa pela morte do motoqueiro na prefeitura. Não, a culpa não é da prefeitura. Quem estava dirigindo o veículo não era a prefeitura ou o prefeito ou quem quer que seja. A responsabilidade da prefeitura em relação ao emplacamento, à sinalização das ruas, isso é da prefeitura e é sobre isso que eu falei. A vítima não é culpada pela morte. Pelo amor de Deus, o cara vinha na rua, na principal. Quem avançou o sinal foi a pessoa que está dirigindo. Então, enfim, não precisa nem explicar, as coisas estão absurdamente claras, como a gente mostrou na imagem, no vídeo que registra o acidente. E um inquérito policial será realizado, a perícia será realizada, apesar de ter o vídeo, e vai apurar essas responsabilidades sim. Mas o poder público não pode ser eximido da responsabilidade que tem em oferecer a sinalização para todos os cidadãos de Manaus. Para todos os cidadãos de Manaus. Enfim. O caso de 4 vereadores aqui da capital e de uma deputada estadual que tiveram os mandatos cassados por fraude no registro de candidaturas sofreu uma atualização, viu? A juíza da 37ª Zona Eleitoral, a Kathleen dos Santos Gomes, atendeu pedido da defesa deles e tornou sem efeito a sua própria decisão. E sobre esse assunto a gente volta a conversar com a Tamires Clare, ela já está posicionada para falar com a gente aqui. Tamires, o que motivou essa anulação? Por que a juíza tomou uma decisão em cima de uma outra que ela já havia tomado? Emanuel, a juíza considerou que a defesa não teve a oportunidade de se manifestar. A defesa, no caso dos vereadores, dos parlamentares, né? Porque o caso foi, na verdade, o seguinte, para todo mundo entender o que está acontecendo, em agosto desse ano, essa juíza, ela cassou, né? Ela cassou os mandatos dos vereadores eleitos pelo PL, porque o partido, na época, ele fez uma pequena gambiarra para conseguir participar das eleições. Todos os partidos têm que preencher uma cota mínima de candidatura feminina. Então, tem que ter 30% dos candidatos têm que ser mulheres. E aí, para conseguir essa cota, foi colocada a candidatura de uma pessoa que depois disse que não era candidata, disse que não concorreu àquele pleito, que é a Ivanete da Silva. Ela, inclusive, deu o depoimento, né, para a Justiça, disse realmente que não teve a intenção de concorrer àquele pleito, tinha participado apenas de algumas reuniões ali do partido e mesmo assim o partido colocou o nome dela para concorrer. E aí o que aconteceu? A Justiça foi lá e disse que todos os mandatos que foram conseguidos naquele pleito pelo PL, eles seriam cassados. E isso envolvia, então, 4 vereadores, no caso, Cláudio Proença, também o sargento Bentes Papinha, Fred Mota também teria esse mandato cassado e, na época, quem se elegeu foi a hoje deputada Joana Dark, que na época era, então, vereadora. Ela deixou aquele mandato para se candidatar a deputada federal e, no lugar dela, ficou Mirti Salles. Então, todos os 5, eles teriam, então, a inelegibilidade. Eles não poderiam ser eleitos, né, por um período ali determinado pela Justiça. E agora a Justiça determinou que, como esses vereadores eles não tinham conhecimento e eles não tiveram a oportunidade de se manifestarem durante os autos, então a Justiça preferiu tornar sem efeito essa cassação. E agora o que vai acontecer é que eles vão poder continuar ali até que haja uma nova atualização no processo todo. E para que você também possa saber, também a gente tem mais outras informações, não foram só essas pessoas que tiveram a possibilidade de ficarem inelegíveis. Outras pessoas também que estavam concorrendo naquele pleito, também tem outros candidatos que teriam essa possibilidade. Mas a Justiça agora atendeu ao pedido, né, ao mandado de segurança que foi impetrado pela deputada Joana Dark e estendeu ali os benefícios, né, para todos os outros parlamentares também, Emanuel. Ok, Tamires.
mais uma vez, obrigado pelas informações. É uma decisão que muitas vezes as pessoas não entendem, principalmente quando envolve algum político. A gente quer que a coisa seja punida ali exatamente, mas a justiça, o nome já está dizendo, precisa ser justiça. Quem acusa precisa apresentar provas, quem defende precisa ter o tempo hábil e todas as condições necessárias para poder fazer a defesa na mesma medida em que a acusação tem a oportunidade também de fazer o seu papel. É uma balança e o juiz está aí justamente para agir de forma isenta e entender se essa balança realmente foram os mesmos pesos para os dois lados, se os dois lados tiveram a mesma oportunidade. E, neste caso, a juíza entendeu que deveria mudar a decisão que ela própria tomou, e está tomada a decisão, está revogada a cassação, então, ou as sanções que haviam sido tomadas, viu? Nos últimos dias foram registrados aqui na capital volumes de chuvas acima do normal para essa época do ano. A tempestade da última sexta-feira, por exemplo, causou mortes e vários prejuízos à população. Mas o que explica esse fenômeno? É o que a gente acompanha agora na reportagem da Rosiane Chagas e do Alex Gomes. Ruas alagadas, barro que cedeu e invadiu casas, residências destruídas. Os estragos da chuva da última sexta-feira se espalharam por várias zonas da cidade. As ocorrências atingiram até áreas consideradas fora de risco. Em 2 horas, choveu 121 milímetros, o dobro do esperado para o mês de setembro. Um fenômeno pouco comum nessa época do ano. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, a chuva que caiu em Manaus na última sexta-feira foi provocada por uma série de fatores. Primeiro, uma frente fria estacionada no sul do país. Depois, um aglomerado de nuvens chamadas cumulonimbus, que são nuvens repletas de umidade. O que aconteceu na sexta-feira foi que havia nas imediações de Manaus uma série de células convectivas, essas nuvens cumulonimbus, e a posição, um sistema frontal posicionado na região sudeste, organizou a convecção e fez com que essas nuvens se juntassem em um grande aglomerado convectivo, que choveu, ou fez chover em Manaus, cerca de 121 milímetros em pouco mais de 2 horas. Isso é um volume muito grande para um período muito pequeno. Segundo o meteorologista, os temporais ocorrem com mais frequência nessa época do ano em que estamos na transição do chamado verão amazônico para o inverno, só que não com essa intensidade. Para o mês de outubro, a previsão é de mais calor com pancadas de chuvas, mas a probabilidade de um temporal como o da semana passada voltar a acontecer, segundo o CIPAM, é pequena. A previsibilidade é praticamente nula. Você sabe que vai chover, sabe que vai chover bastante, sabe que vai ter pancadas e tudo mais, com descargas elétricas e tudo mais. Mas um volume como esse que a gente observou não é uma coisa muito comum, não. Então, a possibilidade existe, mas a probabilidade é pequena. Pequena probabilidade, mas aconteceu, né? Isso deixa a gente de orelha em pé. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Lá no município de Parintins, um jovem de 26 anos está desaparecido desde que caiu de um barco recreio no rio Amazonas. Segundo o pai do rapaz, um ataque epilético teria ocasionado a queda. Os bombeiros fazem buscas no local do acidente. O jovem Estevão de Souza Ribeiro, de 26 anos de idade, desapareceu no rio Amazonas, aqui próximo dessa área da orla do bairro Santa Clara, zona leste da cidade. Segundo informações de familiares da vítima, ele estava retornando da comunidade Vila Amazônia em um barco de recreio para Parintins, quando teve um ataque epiléptico e caiu da embarcação. Segundo informações que nós tivemos, né, foi já por parte do primo dele que também vinha na embarcação, né? As pessoas vinham no barco, gritaram para ele dizendo que o primo dele tinha caído para a água da proa do barco, né? Aí tentaram voltar o barco, só que deu um problema lá no barco, não conseguiram voltar com um tempo de salvar ele. Aí ainda viu ele com a cabeça dele para fora da água. Aí foi mais 2 pessoas no jet ski para ver se conseguiu resgatar ele, mas não conseguiram mais, né? Porque ele tinha problema epilético também, né? Foi uma crise que deu nele, né? Nesse momento que ele
virou da proa do barco para a água. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e faz buscas no local. Mas até o momento, o corpo do jovem não foi encontrado. Estevão se formou há 2 meses no curso de Geografia. Esse é o 4º caso de afogamento registrado em Parintins em apenas 1 mês. A gente espera que os bombeiros tenham sorte nessa busca, viu? No último dia 30, exibimos uma reportagem sobre o aumento de acidentes envolvendo carretas aqui em Manaus. Um dos casos citados foi de um acidente ocorrido no dia 2 de setembro, onde um caminhão-trator atingiu um veículo e uma casa e deixou uma pessoa morta. A empresa Star Blue Transporte, citada na reportagem, procurou nossa produção para se manifestar sobre o assunto. O acidente envolvendo a carreta da empresa Star Blue Transportes foi no dia 2 de setembro, na Avenida Rodrigo Otávio, bairro São Lázaro. Na colisão, Fábio Borges, de 35 anos, morreu no local. Ele estava de passageiro no carro do amigo Renato Menezes, que ficou gravemente ferido. O filho de Fábio também sofreu escoriações, mas ambos passam bem. Na reportagem exibida no último dia 30 em 2 telejornais da TV A Crítica, familiares da vítima que morreu no acidente e proprietários dos imóveis atingidos pela carreta disseram que a empresa Star Blue Transportes não havia prestado apoio aos mesmos. Diante das manifestações apresentadas na reportagem, a empresa, por meio da sua assessoria jurídica, resolveu se pronunciar. Primeiramente, as investigações ainda estão em andamento, a gente não sabe o que de fato aconteceu naquele dia, se o sinal estava vermelho, se não estava, quem é o culpado de fato do acidente que ocorreu naquele dia. E a empresa nunca se eximiu de qualquer ajuda, tanto é que a gente está reformando a casa do acidente, a gente só não está reformando a empresa do lado porque o dono preferiu que não, que isso vai ser resolvido judicialmente. Nós procuramos a família do rapaz que estava dirigindo o carro de passeio e assim, por diversas vezes a gente tentou ajuda, mas eles realmente não aceitaram, preferiram, disseram que vão contratar um advogado, preferem que isso seja tratado judicialmente. A gente tem que respeitar a posição da família, né? A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito, DEAT, está investigando o caso. Testemunhas já foram ouvidas. Um laudo pericial sobre as causas do acidente deve ficar pronto em um prazo de 90 dias. A empresa está aberta, sim, para qualquer ajuda, mesmo não sabendo quem foi o culpado, nós jamais vamos nos eximir de qualquer coisa que a gente possa fazer para dar um conforto, para dar qualquer acalento, né? Já que uma vida foi ceifada e não pode voltar, né? Mas a gente está à disposição para, se estiverem assistindo, a gente está à disposição para negociar, para fazer qualquer coisa, qualquer ajuda, a gente está aberto. É o mínimo que se pode fazer numa hora dessa. Vamos fazer um intervalo? E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz aqui no quadro Mais Saúde, viu? Ações de prevenção, como prevenir, como cuidar bem dos rins, viu? E olha, tá circulando uma informação que a nossa equipe de produção está checando aqui para trazer daqui a pouco para vocês, que o prefeito de Coari teria conseguido um habeas corpus para sair da cadeia, viu? Isso no Superior Tribunal de Justiça. A gente confirma essa informação e traz já para você aqui no Manhã no Ar.